As crianças foram reunidas em uma roda e foram numeradas de 1 até 100. Observe, nós encontramos a criança de número 1, a criança de número 2, criança de número 3, criança de número 4 e assim por diante, até chegarmos em uma criança de número 100 e aqui anteriormente a criança de número 99. A professora escolheu uma sequência, e essa sequência forma uma progressão aritmética, começando na criança de número 1, seguindo até chegar à última criança, onde nós retornamos para as numerações iniciais. Observe aqui, primeira sequência será dada pelo 1, o próximo elemento nós temos o 16, próximo elemento nós temos o 31 e isso continua até chegarmos em um último elemento, que eu não sei qual é, então vou representar pelo elemento de posição n. Contudo, nós devemos perceber que esse termo de posição n, ele deverá ser menor que a criança que recebe o número 100. Podemos estabelecer o número de elementos que satisfazem a essa condição e também podemos estabelecer qual o último elemento da nossa posição. O nosso termo de posição n será dado pelo primeiro mais o número de termos menos 1 multiplicado pela nossa razão. A razão simboliza o quanto nós estamos somando de um termo anterior para o posterior. E nesse caso, a nossa razão, nós encontramos 15. Então, o termo de posição n será o nosso primeiro termo, que é 1, mais o n menos 1 multiplicado pela nossa razão. Ou seja, nós chegamos em 15n menos 14. E nós sabemos que esse termo deverá ser menor do que 100, ou seja, o nosso 15n menos 14 sendo menor do que 100, onde nós concluímos que o nosso 15n será menor que o 114, ou seja, o n será menor do que 114 sobre 15, onde nós concluímos que isso é menor do que 8. Logo, o valor máximo que nós temos naquela sequência será simbolizado por 7 termos, porque o nosso n pertence aos naturais não nulos e também deverá ser menor do que 8. Isso significa que o número máximo de termos será 7. Então, a nossa sequência é formada por 7 elementos, variando aí sempre com uma razão 15. Eu vou estabelecer a sequência para você perceber quais são os elementos que satisfazem aqui, pelo menos alguns termos. Observe. A nossa sequência inicial ela é dada pelo 1, depois o 16, depois o 31 e o nosso último termo. Mas nós encontramos que o valor de n máximo será 7. E com esse n igual a 7, nós podemos criar o nosso sétimo termo. O nosso termo de posição 7 será dado por 15 vezes 7 menos 14. Ou seja, o nosso sétimo termo, que simboliza o último, será dado por 91, sendo que o anterior a ele pode ser simbolizado pelo 76. Contudo, a minha distribuição dos meninos é circular, ou seja, a partir do termo 91, nós devemos continuar para cair em outras crianças. Se somarmos ao termo 91 mais 15, nós podemos perceber que o resultado será o 106, ou seja, a última criança é 100 e a nova sequência deverá começar no 6. Se a nova sequência começa no 6, nós aumentamos aqui 5 unidades. Então, o nosso próximo termo também será aumentado em 5 unidades, onde nós chegamos em 21. E isso continua até o nosso último termo, onde nós temos uma variação de mais 5 unidades. Esse termo representa o 81 e o próximo termo, 91 mais 5, nós chegamos em 96. Aqui nós temos também 7 termos. Procedendo da mesma forma, a minha sequência continua. Eu devo somar a esse termo 96 mais 15 unidades. Quando nós somamos 15 unidades, o nosso resultado obtido será o valor 111. Como a última criança numerada representa 100, a nova sequência deverá começar em 11. Como nós terminamos a última criança em 100, a criança de posição 111 representa
o início da nova sequência, onde nós temos a criança 11. E se você perceber, desses 6, eu acrescentei mais 5 unidades. Então, aqui nós temos o 11, o próximo termo será o 21, onde eu acrescento mais 5 unidades, que será o nosso 26. Observe que continuamos com a progressão aritmética de razão 15, e isso vai continuando até o último termo, 81, onde eu acrescento mais 5, nós chegamos em 86. O valor 96, onde eu acrescento mais 5, nós percebemos que chegamos na criança 101. Mas a nossa criança 101, ela representa a primeira criança que nós temos. Ou seja, aqui nós temos uma repetição, onde eu devo parar a contagem. Quantas crianças nós conseguimos contemplar? Para essa primeira, nós encontramos que o nosso n tinha dado 7. Como a sequência acaba permanecendo com a mesma razão, aqui nós temos também mais 7. De forma análoga, nós temos essa que representa mais 7 crianças, a repetição da primeira. Logo, o total será 3 vezes 7, onde nós chegamos em 21. Alternativa C.